A gente fala agora de um assunto que está repercutindo bastante e chamando a atenção de quase todo mundo. A Casa Branca disse que não há nenhum indício de extraterrestres nos OVNIs abatidos por Estados Unidos e Canadá nos últimos dias. Os objetos voadores estão sendo investigados e são um novo capítulo da tensão com a China, como explica o correspondente Américo Martins. A Casa Branca negou nesta segunda-feira que os Estados Unidos operem qualquer balão de espionagem sobre o espaço aéreo chinês. A declaração veio logo depois de o Ministério das Relações Exteriores da China ter acusado o governo americano de ter enviado pelo menos 10 balões de alta altitude para espionar seu território desde janeiro de 2022. E um porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos disse que é a China que tem um programa de espionagem de balões ligados ao Exército Popular de Libertação Chinês e que violou a soberania dos Estados Unidos e de mais de 40 países em 5 continentes. A troca de farpas acontece depois de um fim de semana cheio de incidentes envolvendo objetos voadores não identificados no espaço aéreo americano. A Força Aérea Americana usou seus caças militares para derrubar o que classificou de 3 OVNIs sobre o espaço aéreo da América do Norte na sexta-feira, no sábado e no domingo. O comandante da Força Aérea responsável pelas operações disse que não sabia que tipo de objetos eram esses, de onde vieram e qual era a sua missão sobre os territórios dos Estados Unidos e do Canadá. O episódio dos 3 objetos voadores acontece uma semana depois de a Força Aérea Americana ter derrubado um balão chinês, supostamente utilizado para espionagem. Os chineses negaram a informação, dizendo que se tratava de um balão meteorológico de fins civis que saiu de sua rota. Vários países também disseram que estão rastreando os seus espaços aéreos para tentar identificar mais balões espiões. E até o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, se envolveu na disputa, acusando chineses e russos por vários atos de espionagem militar. It's part of a pattern where China, but also Russia, are increasing their intelligence and surveillance activities against NATO allies. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Eu recebo na conversa o analista de internacional Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Lorival, esclarece para a gente o que a China reconheceu, afinal? Foi só que esse primeiro balão era meteorológico? Ela não admite, evidentemente, nada de espionagem. Então, esses objetos, que inicialmente foi dito que eram de um tamanho de um carro, nada disso a China admitiu? Só o primeiro balão mesmo. E depois esses 3 outros objetos, um tem uma forma octagonal, segundo o Pentágono, né, de um tamanho de um carro e assim por diante. Esses 3 outros objetos, um estava sobre o Canadá, os outros 2 sobre os Estados Unidos. Nem os Estados Unidos dizem que são da China, né? Não se sabe o que eles são, o que eles faziam e de onde são. Eles foram derrubados porque eles estavam numa altitude que ameaçava a segurança do tráfego aéreo. Essa é a justificativa do Pentágono. Com relação ao primeiro balão, ele apareceu um modelo igual na Colômbia. Uma semana atrás, a Força Aérea Colombiana anunciou que acompanhou, monitorou, que ele não representava risco para o país e que eles deixaram ele ir embora. E aí a Costa Rica disse que também viu um balão do mesmo modelo, né? A gente sabe que a China tem usado esses balões há bastante tempo já, e o Pentágono iniciou um programa no ano passado com um modelo semelhante de balão, semelhante ao primeiro que foi derrubado. A gente não sabe se o Pentágono já está empregando esse balão. E aí a China disse que já visualizou 10 balões desse tipo americanos no espaço aéreo chinês. E aí o Pentágono negou isso. Mas não ficou claro se o que o espaço aéreo chinês significa para a China é a mesma coisa
porque não é a mesma coisa que o espaço aéreo chinês é considerado pelos Estados Unidos, né? Ali no Mar do Leste da China, no Mar do Sul da China e no espaço aéreo de Taiwan. A China considera que são espaços aéreos dela e os Estados Unidos e o resto do mundo não pensam dessa maneira. A Rússia também faz o emprego desse tipo de equipamento, né, de monitoramento, e talvez outros países também. Tudo isso era parte de uma conversa, né, para especialistas, né? Agora, quando isso caiu na discussão popular, aí se forçaram os Estados Unidos a começar a derrubar esses equipamentos, porque se eles são visualizados, como foi o primeiro visualizado pela população do estado de Montana, aí os republicanos, o Donald Trump, acusam o governo Biden de ser fraco com a China. E aí, como isso entrou dentro da conversa política e da demagogia, da politicagem, aí começaram então a destruir esses outros equipamentos também, antes que eles acabem sendo visualizados, porque eles estavam um pouco baixos, assim, sendo visualizados por quem tem telescópio, por gente de aviação civil, ou mesmo a olho nu, e aí de novo recairia esse tipo de acusação sobre o governo Biden. Lorival, você citou a questão política ali, inclusive a disputa interna entre democratas e republicanos. Lembrando que quem está no poder é o Joe Biden, do Partido Democrata, aos espectadores que não conhecem muito a política americana. Agora, eu me lembro muito na corrida eleitoral, Donald Trump subindo muito o tom contra a China e acusando, como estão fazendo agora os republicanos, os democratas de não serem duros o suficiente. Mas como é que é a visão do povo americano em relação à China hoje? Já há uma rejeição fora do âmbito republicano também? Sim, essa percepção de que a China representa uma ameaça para os Estados Unidos tem aumentado nas pesquisas, né? Tem subido bastante, na medida em que a China vai ascendendo, né, e fazendo essa disputa por hegemonia com os Estados Unidos. E nesse contexto também aumentou o emprego da China por esses equipamentos de monitoramento. Mas eu insisto que esses equipamentos de espionagem, eles eram tratados até agora como algo normal, quer dizer, e não destruir esses equipamentos é contraproducente, porque se você destrói, você perde todo o efeito da contra-espionagem. Na contra-espionagem, você identifica o equipamento, monitora, faz o embaralhamento dos sinais, envia sinais enganosos, mas não deixe que o adversário saiba que você identificou aquele equipamento, exatamente para que o adversário continue utilizando aquele equipamento. Quando o país destrói o equipamento, as chances são mínimas de conseguir depois recolher destroços suficientes para entender o funcionamento e saber se algo foi captado ou não. Esses equipamentos, eles capturam sinais, sejam imagens ou interceptação de áudio. E aí, quando eles saem do espaço aéreo, do alcance militar do país adversário, que é alvo da espionagem, eles emitem, então, esse conteúdo para um satélite e aí eles apagam esse conteúdo. E aí o satélite retransmite para as centrais para a central de inteligência do país dono daquele equipamento. Isso é absolutamente corriqueiro, né? E aí, como eu digo, a única novidade é que isso entrou no debate político, que é muito ruim, porque começa agora essa guerra de destruição de equipamentos. São equipamentos estratégicos para todos os países, são muitos países que fazem essa espionagem. A Rússia tem essa capacidade também, o Reino Unido, a França, a Austrália, enfim, muitos países. E aí, quando começa essa coisa de destruir, de retaliação, aí a gente pode entrar num terreno bastante perigoso, porque são equipamentos estratégicos, envolvem também telecomunicações, muitas vezes, que tem uso civil também. Enfim, toda a projeção do país fica em xeque dos países, né? Então, é um lugar totalmente não mapeado que a gente está entrando agora. Muito obrigado, Lorival Santana, sempre enriquecendo o nosso debate com a visão internacional e todos os detalhes. Boa noite. Boa noite.